Olha, pessoal, realmente, se tem um carro que a GM estava muito ansiosa para lançar aqui no Brasil para completar sua gama de veículos, é a nova geração da Chevrolet Montana. Primeiro vou explicar que não tem nada a ver com a antiga Montana, tem muito mais a ver com Tracker do que com Montana. É o SUV de caçamba, ou então é a picape compacta da Chevrolet que está chegando ao mercado, produzida no Brasil, desenvolvida aqui para vários países, e ela tem muitas diferenças em relação ao Tracker. O motor é 1.2 turbo, ela tem a super caçamba com muitas coisas que eu vou mostrar para vocês aí mais para o final do vídeo. A gente vai falar de dimensões, vai falar o que ela tem de equipamentos a mais, justamente para ser assim, um modelo urbano, aquele carro versátil, para quem gosta de caçamba e não quer um veículo muito grande, não quer uma S10, por exemplo, vai ter agora a gama da nova Montana. Então, se liga aí que eu vou mostrar para vocês aqui no Autos TV. E a GM se esforçou bastante no quesito design, no quesito pacote de itens de série e versatilidade para poder desenvolver esse novo carro, a nova Montana. A gente já vê que no desenho ela é muito diferente. E eu posso dizer assim que ela não tem aquela brutalidade, aquela coisa da picape, linhas retas e tal. Ela é mais suave, um pouco mais esportiva, né? Uma coisa um pouco mais familiar. Aqui a gente vê aquele farol afilado, que é tendência, inclusive tem concorrentes que trazem esse mesmo tipo de farol, né? A grade aqui com a moldura mais escurecida, o farol dela que está aqui, ó, bem grandão, bem nas extremidades, esse farol LED aqui que é um acessório, farol auxiliar, mas o desenho dela, ó, de para-choque, tudo aqui nessa linha do capô até a parte inferior, ela é muito diferente do Tracker. E isso mostra até que no futuro o Tracker pode ganhar algumas evoluções visuais. E como um todo, é um carro bastante diferente, né? Ele aproveita somente a base, né, do Tracker, que é a plataforma GM, a mesma do Onix Plus, do Tracker, só que com muitas diferenças para carregar mais peso, para dar mais espaço para os passageiros e ter uma caçamba, que é o principal para esse tipo de veículo. Ela tem 4,72 de comprimento, então na proporção, você que pesquisa, quer saber, mas ela é maior, ela é 25 centímetros menor do que a Toro, ela é maior do que a Estrada, mais ou menos o porte é muito parecido com o da Renault Oroch e um pouco menor que o da Ford Maverick também. Todas elas são picapes sem chassi. A GM não divulgou uma coisa muito importante, que é o entre-eixos dela, né? Mas ela é um pouco maior, um pouco mais ampliado do que do Tracker. E uma coisa que eu percebi aqui, nada nessa carroceria se aproveita na nova Montana. Então você tem a parte de baixo, eu perguntei, mas e a porta? É a mesma do Tracker? Não, a porta é diferente, capô, vinco, a caçamba. Todas as peças de carroceria, elas são diferentes em relação ao Tracker. Só fica mesmo a base, que é a plataforma GM. E quando a gente vai olhar na parte traseira, né, no quesito assim, design, eles deram umas linhas um pouco mais retas, sem perder aquela coisa, o ar de carro de família. E uma coisa que eu notei, que foi preocupação deles, era não fazer um carro muito alto. Então ela é assim, ela tem uma altura boa, né? A gente pega a Toro, por exemplo, que é maior, eu acho que a caçamba é um pouco alta demais para um carro familiar. E aqui na parte do desenho a gente tem as lanternas bem nas extremidades, ó, tá vendo? A lanterna com esse desenho aqui, ó, o emblema da GM aqui, que ele vem pela lateral também. Se vocês notarem, a tampa ela é lisa, quase reta, mas ela tem uma peça unindo as duas pontas. Essa é a versão Premier. Aqui ela tem inclusive, ó, o estribo, é outro tipo de para-choque, né, aquele apoio para os pés. E aí você tem um conjunto de uma picape exatamente com perfil familiar, para quem quer um SUV, com a versatilidade da caçamba. E aqui dentro, que a GM gastou um bom tempo para desenvolver coisas diferentes que você não vai encontrar nas concorrentes. Bom, aqui nessa parte inferior, ó, rodas calçadas aí pneu aro 17, pneu Michelin tende a ser mais silencioso, o acabamento todo cinza da roda, não são as mesmas rodas do Tracker. Aqui a gente tem ABS, distribuidor de frenagem, controle de tração e estabilidade, que é obrigatório. O que eu noto aqui, você tem a caixa, né, de roda com aplique plástico e o friso também embaixo, é específico na Montana, não tem nada a ver com as soluções que a gente encontra lá no Tracker. Bom, vamos entrar aqui na nova Montana. Esse painel é familiar, né? Realmente é familiar, porque o Tracker tem o mesmo tipo de painel, mas na Montana tem algumas evoluções. Primeiro que a textura é diferente, né, do tipo de plástico, de couro. Ó, tem um couro na lateral, no revestimento.
O painel tem um outro tipo de plástico texturizado, não é soft touch, como muita gente, mas é soft touch e tal, não é. Estou vendo aqui o ajuste de coluna e de profundidade, dá para ajustar legal, mas a gente conhece esse volante, o painel também com a parte central digital, só que qual que é a evolução aqui na Montana? A multimídia foi integrada no painel, não é uma tela só, são duas telas, mas você tem a multimídia, o sistema OnStar, todo o Wi-Fi, tudo isso que a gente já conhece no sistema da Chevrolet, tem tudo aqui, o ar-condicionado é digital, então esses itens a gente já conhece bem no carro, sem shift pedal aqui, só tem o modo manual na alavanca, mas todo o perfil de acabamento, de textura, já dá para perceber que a gente conhece e é exatamente o que a gente vê no Tracker. Os bancos também são exatamente os mesmos, mas uma coisa que chama atenção, a GM não divulgou o entre-eixos do carro, mas já deu para a gente perceber que ele é um pouquinho maior aqui nesse carro, né, na nova Montana. Eu ajustei, para mim aqui, para eu poder dirigir, tá tranquilo no espaço. Agora a gente vai ver lá atrás no mesmo take para vocês verem que eu não mexi, pra vocês verem que eu não mexi no banco nem nada. Vamos lá atrás. Aqui, a gente vai sentar. E isso é um grande problema, né, das picapes, Eu tenho um espaço legal aqui. O espaço, aliás, ficou bem justo para mim, 1,78. Lá na frente eu consigo dirigir com tranquilidade e aqui atrás também não faltou nenhum tipo de espaço. O que dá para perceber aqui também, revestimentos, né, a parte inferior na cor preta, aqui a textura de alto-falante também muda um pouquinho, ela só não tem como parte mais versátil aqueles porta-objetos embaixo do banco, então faltou só esse lado. Porém, eu acho que tudo isso compensa lá no multiboard, que são aqueles itens que você pode colocar na sua nova Montana para poder aproveitar mais o espaço de caçamba. Mas aqui dentro, para quem é até mais alto, a saída aqui, a cabeça na coluna C vai tranquilo, com certeza o espaço interno é muito bom. O motor também é um velho conhecido na linha da Chevrolet, o motor 1.2 Ecotec, 133 cavalos. Esse motor é exatamente o mesmo do Tracker, com câmbio automático de 6 marchas. O que a GM diz que mexeu aqui é na relação do motor e no câmbio, para ele ter uma relação de marchas mais curta. Por quê? Quando você está com uma picape carregada, com gente, bastante carga, para ela te dar um pouco mais de tração. Mas ela é 4x2, não é diesel, então é um carro realmente feito para versatilidade, com um motor que a gente já conhece. O que é legal é que, assim, não sendo um motor novo, o concessionário já conhece, a manutenção é a mesma e não tem na versão 1.0 turbo, ela só tem 1.2, no Tracker você tem 1.0 e 1.2, e aqui um motor velho conhecido, 3 cilindros turbinado, para poder trabalhar, para poder mover a Montana. Nesse vídeo você não vai ver ainda o teste dinâmico, a gente ainda não vai andar com o carro, esse é o primeiro contato que eu tenho com a Montana, mas em janeiro, quando ela chegar aí, a versão comercial de verdade, a gente vai poder andar e contar um pouquinho mais para vocês como é que é a bordo dessa novidade da Chevrolet. A nova Chevrolet Montana está chegando em duas versões, a LTZ e a Premier, preço entre 134 e 140 mil reais. A GM lançou ela numa live, né, pela internet e vendeu 2.000 unidades na pré-venda. Se você quiser encomendar a sua, já dá para você encomendar, mas primeiras entregas só a partir de fevereiro. Isso já mostra o quê? É uma picape que tem tudo, com volume, 600 concessionários, toda aquela força comercial que a GM tem para emplacar essa sua nova picape. Ela vai ficar ali para roubar clientes da Estrada automática, da Oroch, também da Maverick, que é mais cara, mas principalmente da Toro. A Toro é bem mais cara do que a Montana na faixa ali equivalente de equipamentos, 160 mil reais e ela é 140 mil reais. Então eu acho que a GM vai se dar bem nesse segmento de picapes. Espero que você tenha gostado desse primeiro contato aqui no Autos TV. A gente se vê em próximos vídeos. Não deixa de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar aí seu comentário, me seguir nas redes sociais também, lá no R7, no Auto Show, aqui no Autos TV e outros canais onde eu estou também mostrando um pouquinho do meu trabalho. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Quai, seu app de vídeos curtos.